Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o brasileiro por trás da maior fabricante de aviões do mundo, a Airbus. Ele também é o presidente do conselho da Elibras, uma fabricante de helicópteros, e faz parte do conselho de administração da Azul. Gilberto Peralta é o nosso convidado de hoje, uma referência no setor aeroespacial, além de liderar um grupo de educação profissional e tecnológica de inovação. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business. Hoje vamos conhecer o brasileiro por trás da maior fabricante de aviões do mundo, a Airbus. Ele é formado em Engenharia Civil e Mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis e tem ampla experiência no setor aeroespacial. Gilberto Peralta comanda a Airbus desde 2020. Também é presidente do conselho da Elibras, que é uma fabricante brasileira de helicópteros, e faz parte do conselho da Azul. Gilberto Peralta, o nosso convidado do Show Business. Peralta, brigadíssimo pela presença em nosso estúdio. E eu abro a nossa conversa relembrando o nosso espectador e ouvinte de uma grande notícia que inclusive eu dei aqui nos veículos da Jovem Pan News, que a Airbus fechou a maior venda de aviões da história este ano, da história, que é a empresa Indigo, que comprou 500 aeronaves da fabricante por mais de 50 bilhões de dólares. É algo realmente histórico para a empresa, para a Airbus, e é histórico para o setor inteiro no mundo. Antes de você comentar essa notícia, eu queria saber como é que está o Brasil. E o que o Brasil representa para a Airbus no mundo? Antes de tudo, eu queria te agradecer o convite, agradecer a atenção que você me deu aqui e estar aqui presente com você e os nossos telespectadores aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá, o Brasil é muito importante no mercado da aviação mundial, é um país em crescimento. Nós estamos entre os 10 maiores mercados do mundo. E isso é muito importante para a Airbus. Nós temos um foco muito grande aqui, mostra o que o mercado já tem hoje. Nós temos mais de 50% dos aviões que voam no Brasil acima de 100 assentos, isso inclui os outros dois fabricantes. Eles são da Airbus, nosso order book, né, o que está em pedido já é grande também daqui para frente, então é muito importante. Eu acho que a importância, voltando ao teu primeiro comentário, foi uma surpresa para nós, uma compra de 500 aviões de uma vez só, é a maior ordem de toda a história. Quer dizer, esse ano de 2023 é um ano histórico aí para o setor, né? É um ano histórico, foi um ano muito bom para nós, para o setor também, mas para nós em especial. Então nós temos um backlog, ou seja, um número de ordens já executadas para a gente entregar bem grande, que garante uma estabilidade do negócio por uns bons 15 anos. 15 anos. No mínimo. Agora, essa notícia que eu trouxe, que é uma notícia histórica, né, envolvendo a Airbus, isso mostra uma coisa muito clara, que envolve a demanda de passageiros, a demanda do setor inteiro no Brasil, no Brasil não, no mundo todo. A demanda está tão forte assim? A demanda é forte, ela sofreu um percalço com a pandemia, evidentemente, isso é notório e todo mundo conhece, mas ela está hoje em torno de 3,8% crescimento anual de demanda. E esses números, em geral, são subestimados, né? Então a gente estima que para os próximos 5, 10 anos vai ser isso, mas em geral é maior do que isso. A demanda é grande, está crescendo e é um setor que tem... As pessoas querem conexão mais rápida. Você pega um país que nem o Brasil, com a extensão territorial, nós somos na realidade um país continente.
Você tem que ter avião, não tem como você se conectar do Oiapoque ao Chuí de carro, é impossível. Então é o avião que faz isso e aqui no Brasil isso é bem mostrado com o crescimento das empresas aéreas aqui, né? Quando você fala de demanda, que a demanda está alta mesmo, você está incluindo evidentemente o Brasil também. Não, o Brasil está incluído, só que o Brasil tem um potencial de crescer mais do que o resto do mercado. Quando você olha o número de viagens pela população, nós estamos a 1/10 do que é os Estados Unidos, por exemplo. Na América Latina, nós nem somos o primeiro. O Chile, a Colômbia voam mais do que nós aqui no Brasil. Mas você sabe, Peralta, quando eu via essa notícia, na verdade, nos dias seguintes, eu li muita coisa estrangeira e um dos artigos que eu li era justamente sobre se realmente era sustentável esse pedido, que no caso é um pedido da Índia, né? Dessa empresa que justificou, eu lembro bem aí a avaliação do CEO dessa empresa, que tinha um mercado a ser explorado, um mercado extremamente relevante, que é o mercado indiano, evidentemente, mas eu lembro de um analista questionando, de certa forma, se é sustentável. É sustentável? Bom, eu posso te responder o seguinte, que o mercado indiano é 6 vezes maior que o brasileiro, 1,4 bilhão de pessoas. Eles têm uma classe média que é igual à nossa população total aqui, mas está crescendo muito. A Índia tem um crescimento, o GDP deles é muito maior que o nosso aqui no Brasil. Então, eles têm um potencial de crescimento muito maior que o nosso aqui. E com um mercado desse tamanho, é natural que aconteça isso. Eu só queria fazer um comentário em cima disso, que quando a gente olha esses números de compra de avião, nós temos que ter um pouco de cuidado. Nem todos esses aviões vêm para se somar ao que existe. Uma parte desses aviões são para trocar aviões antigos. São substituições. Substituições, tá. Você tem aviões de tecnologia mais anterior, né? Com consumo mais alto e tudo mais. Esse processo de substituição acaba, no final, às vezes, se acelera. Quando o barril do petróleo sobe muito e se sustenta num valor alto, as empresas aéreas aceleram o processo de troca de tecnologia. A diferença de tecnologia de uma geração para outra no mercado de aviação é 20%, 25% de melhoria de consumo de combustível. Tá. Então, quando você olha os nossos aviões de hoje, da Airbus de hoje, que nós estamos entregando, em relação à geração anterior, que era 15 anos para trás, ou 15, 20, eles estão 25% mais eficientes do que os anteriores. Você é um apaixonado, Peralta. Quem acompanha a tua trajetória, você passou muitos anos, né? Mais de 2 décadas na GE, né? Eu passei quase 4 décadas na GE. 4 décadas? Quer dizer, o dobro do que eu acabei de falar. 4 décadas da GE, ali na área de aviação. Você entende aí? Você é realmente uma referência aí no setor de aviação. Sempre trabalhou com o setor. Nesse tempo, nessas mais de 4 décadas, qual foi a maior transformação? Eu acho que a melhoria, a aviação é um setor interessante. Hoje em dia a gente está vendo muita discussão em torno do combustível novo, environmental, melhoria de meio ambiente e tudo mais. A aviação é um setor que já investe muito nisso. Tem 2 coisas que a aviação investe muito. É na melhoria de eficiência dos equipamentos. A razão hoje ela é do meio ambiente, mas a razão anterior não era meio ambiente. Era para você ter máquinas mais eficientes, você tirar carga de combustível e colocar carga de passageiro e carga de carga mesmo. Tá. Ou seja, é substituição para ter mais eficiência financeira no teu equipamento. E a outra coisa que a aviação investe muito é em segurança. Então você cuida muito de tudo que envolve a segurança de voo, a melhoria de equipamentos, a melhoria dos sistemas que controlam o avião. É um negócio impressionante. Eu diria que quando você olha, eu voei de 707, né? Você olha o 707, que tinha o mesmo número de passageiros do 320, o consumo de combustível hoje é 1/4 do que era aquilo. O ruído desse avião hoje, nosso, é 1/5 do que era aquele ruído. É impressionante a melhoria tecnológica. Segurança, esse é um ponto ótimo que você levantou. Como é que você já deve ter ouvido essa questão algumas vezes, como é que você convence, talvez é difícil porque está lidando com medo, convence uma pessoa que tem medo de entrar no avião? Bom, eu convenço usando o meu caso pessoal. Eu voo muito.
Hoje eu vou um pouco menos. Mas você tinha medo antes? Eu nunca tive medo de voar. Nunca teve medo, né? Eu sempre tive dentro do sistema. É um sistema extremamente seguro. É mais seguro andar de avião do que de carro. Então, eu acho, pelo menos. E a aviação é extremamente segura. O que se investe em segurança de voo, tudo que você faz na aviação, quando você investiga um acidente e tudo mais, é para melhorar a aviação, não é para buscar culpado, é para melhorar o que você tem e andar para frente com um avião muito melhor do que era antes. Mas ainda insistindo nessa questão da segurança, como é que evoluiu o setor em questão de segurança? São através de treinos? Eu fiz essa pergunta para o John Hodgerson, que esteve aqui no Show Business, presidente da Azul, e ele falou sobre qualquer acidente que acontece no mundo, né, seja pequeno, seja grande, você no Brasil, como presidente de uma companhia aérea, você fica sabendo imediatamente. E inclusive você realmente sabe todos os treinamentos que são feitos no mundo para melhorar cada vez mais a segurança de um voo. Exatamente, né? Isso. A investigação de um acidente aéreo não é para buscar culpados, é para melhorar a segurança da aviação. Isso é importantíssimo. Quando você tem um acidente no mundo, em qualquer lugar do mundo, é quase instantânea a informação e não interessa quem é o fabricante do avião. É quase instantânea a troca de informações, porque se tiver algum problema que você possa evitar em outros lugares do mundo, você tem que fazê-lo imediatamente, né? Então, isso funciona e funciona muito bem. E outra coisa que eu digo, os órgãos de investigação que controlam isso são extremamente eficientes. O Brasil está no mesmo nível dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, dos países adiantados, não tem diferença nenhuma. Os processos são todos cuidados com um zelo muito grande. Isso faz parte de atender às normas internacionais, né? Agora, você lidera a maior, né, fabricante de aeronaves do mundo. Como é que uma fabricante de aeronaves pode se diferenciar para as companhias aéreas e principalmente para o cliente, principalmente nesses últimos tempos aí? Tecnologia. Quando você olha a Airbus oferecendo joystick, né, no controle, isso era uma novidade muito grande em cima da aviação tradicional, os aviões tradicionais, os outros aviões que usavam um manche no meio das pernas, né? A gente vê com o joystick. Quando você vê em materiais compostos, quem começou a usar materiais compostos na aviação foi a Airbus. A Airbus é que começou com os sistemas de fly-by-wire, ou seja, em vez de usar sistemas mecânicos para atuar flap, para atuar leme de cauda e essa coisa, usar sistemas eletrônicos. Então, a Airbus sempre esteve na ponta da tecnologia e desenvolvendo tecnologia para melhorar ainda mais os produtos. A gente diferencia muito na área tecnológica. Na tecnologia. E eu imagino que nos últimos tempos a tecnologia, sim, evoluiu evoluiu em todos os segmentos, né? Mas eu fico me questionando no setor aéreo, né? Quando você viaja hoje num avião nosso, um A350, e compara ele com um voo num A330 de 30 anos atrás, o conforto de cabine, porque a pressão que você tem lá dentro é um pouco maior para poder copiar mais próximo ao solo, a umidade do ar melhorou, porque são materiais compostos que não têm risco de oxidação nem nada, então melhorou muito a qualidade de voo. Um A350 e o silêncio da cabine. Você pega um A350, por exemplo, o silêncio de cabine de um A350 de um A380 é um negócio impressionante quando você compara com os anteriores, né? O Peralta, essa primeira notícia que eu abri o programa, né, falando da Airbus, esse ano histórico para o setor aéreo, né, uma compra aí de 500 aeronaves vindo da Índia, isso foi anunciado no Paris Air Show, que é um dos maiores eventos mais importantes da indústria, e aconteceu este ano esse anúncio aí. Você esteve lá. Estive lá. Não só este ano, né? Várias vezes. Já vou ao Paris Air Show, o Farnborough Air Show, já fui ao Dubai Air Show e o Singapore Air Show também. Nos últimos 28 anos eu tenho feito essa peregrinação. Essa peregrinação. Essa é meca da aviação, né? Essa peregrinação aos air shows, cada ano é num lugar, né? Então, esse ano, o que mais te surpreendeu?
Foram 2 anos de pandemia que não teve show. E não teve show, né? Então, não teve nem Farnborough, nem teve show. Então, é uma alegria. Tinha uma expectativa, eu imagino. Uma alegria. Das pessoas todas. Todas lá, um reencontro, né? Era uma festa de amigos de faculdade, de colégio. Um negócio impressionante. Estava muito alegre, e muitos negócios aconteceram. O show estava espetacular. Na verdade, é um grande encontro de negócios. Um encontro de negócios. Né? Claro que você... Faz os anúncios lá de compras, nós fazemos anúncios de compras, mas esses negócios nunca são feitos lá, tá? Isso aí, a negociação está acontecendo antes, já por muito tempo, e lá é que se fecha, se assina os contratos ou se fazem os anúncios para o público em geral, né? Peralta, eu vou quebrar um protocolo no programa pela primeira vez, viu? Pela primeira vez vai vir uma pergunta de fora. Não sou eu que vou fazer. E é uma pessoa, você falou de combustível, é uma pessoa que você já conhece, é o presidente aí da maior produtora de óleo de palma do Brasil. E ele tem uma pergunta para você. Vamos assistir aqui, vamos acompanhar. Caros Bruno e Gilberto, muito obrigado pela oportunidade de explorarmos um tema que está em alta no mundo todo, o SAF. Combustível sustentável de aviação. Para apoiar o entendimento do público, atualmente o processo REFA é o único operacional e competitivo para a produção do SAF, sem nenhuma necessidade de alteração das aeronaves ou nos aeroportos, permitindo a mistura em qualquer proporção. O processo REFA utiliza óleos vegetais como principal matéria-prima para a produção do SAF e o óleo de palma se destaca pela sua estrutura química, tornando o biocombustível mais competitivo. Dito isso, gostaria de saber como a Airbus avalia o uso do óleo de palma como matéria-prima para a produção do SAF, visto que a palma brasileira recupera áreas degradadas na Amazônia e possui um modelo de cultivo 100% sustentável. Muito bem, essa pergunta aí do Milton Stiga, o fundador e presidente da Brasil Biofuels. O Milton, toda vez que eu encontro ele, com ele é mais alto do que eu. Ele esteve na estreia aqui do Show Business e realmente a altura dele... Em geral, com as pessoas que eu encontro sempre da minha altura um pouco mais baixa, eu fico com um pouco de inferioridade, né? Exatamente. A pergunta dele é muito boa. Antes de responder, esse aqui é a grande novidade dessa indústria, é a mudança de combustível. A mudança de combustível ela vem para fazer a redução de emissões de CO2, evidentemente. E o que ele está perguntando é uma das rotas de produzir o combustível. Esse combustível novo que se chama SAF, Sustainable Aviation Fuel, né? Combustível de aviação sustentável. Uma das rotas é essa que ele mencionou, o óleo de palma. Ele está produzindo aqui no Brasil, está plantando. O trabalho dele é recomendável porque ele está usando terras degradadas da Amazônia, áreas que foram removidas da floresta natural, o que é uma tristeza. E ele está recompondo essas áreas usando a palma. A palma tem um yield, tem um ganho muito grande para produzir o óleo de palma e o óleo de palma produzir o combustível de aviação SAF. É uma rota boa, essa do Brasil. Eu tenho que ter um cuidado para falar disso, porque quando a gente olha a palma de alguns outros países, eles derrubaram florestas naturais para plantar palma. Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, ele tá fazendo um trabalho de recomposição de áreas degradadas que foram pessoas antes, ou empresas, ou alguém fez a corte da floresta, ele vai estar recuperando áreas degradadas. É muito bom. Eu acho que é E o óleo de palma tem uma vantagem em relação ao que ele comentou, óleos que sobra de cozinha, esse negócio, ele tem um yield melhor, ele custa mais barato para produzir o combustível. Esse é um combustível caro ainda, né? Está no início de desenvolvimento, é uma indústria que está nascente, mas ele é uma rota muito boa de produção. Eu tive a oportunidade esse ano, em janeiro, de conhecer uma das operações do Você esteve lá no Pará? Não no Pará, eu estive em Roraima. Roraima. E não é Boa Vista, não, tá? É uma cidade chamada São João da Baliza, uma cidade de 7 mil habitantes, que veio a operação, a usina lá que ele montou, a empresa dele emprega mais de 7.500 funcionários, só nessa cidade emprega mais de 1.000 funcionários. Imagina uma cidade de 7 mil habitantes no Brasil, que emprega só essa cidade ali, a empresa dele emprega 1.000
funcionários. Ele realmente está fazendo um trabalho... É um trabalho comendável, ele está dando emprego e renda em área que estava meio abandonada, né? Então é um negócio muito importante que ele faz. Agora, você está falando que tem outros países que faz esse trabalho do óleo de palma e... Não, é que o combustível ele pode ser produzido de várias maneiras. O que é um SAF? Ele é uma cadeia carbônica que você pode ter como origem para ele muitas coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, está se olhando a soja, já tem 2 ou 3 empresas olhando o álcool, fazer o que eles chamam de álcool to jet, né? Tudo que tiver compostos orgânicos, o C e o H, ele vai servir para fazer o combustível. Então você monta a molécula do combustível, que, como ele bem mencionou aqui também, essa é outra coisa importante de se dizer, ele é o que a gente chama de drop-in. Você é o mesmo combustível, a molécula é igual, o poder calorífico é igual, toda a estrutura dela é igual, você não tem que adaptar. Não é que nem um carro a álcool que você tem que adaptar o motor para atender o álcool em vez da gasolina. Joga o combustível lá dentro, ele vai operar com aquele combustível sem ter que mexer em nada no avião, tá? No motor do avião. Isso é importante dizer porque dá mais segurança também. Então foi um trabalho grande. Vai segurança também. Também segurança, porque você não tem que mexer em sistema, não tem que refazer motor, não tem que adaptar motor, não tem que fazer nada. Ele é drop-in, então ele entra e vai direto. Agora, Peralta, a questão do combustível sustentável, que é o SAF que a gente está falando, né? Vai ser uma revolução no setor, né? Uma nova revolução. É uma revolução... Como é que você define isso? Ele é uma revolução porque tem a ver com o meio ambiente, diminuir a emissão de CO2, né? E isso vai ajudar muito. Isso é importante você falar. Em termos de economia no combustível, ele não vai ser mais barato do que hoje uma companhia aérea gasta. Não, vai gastar mais porque é início de um produto novo. Ele vai gastar mais em termos de valor, né? Porque ele é mais caro do que o combustível. Atenção. No começo. No começo. Eu acredito que essa é uma indústria que no início nós vamos ter, o governo vai ter que fazer o trabalho dele de incentivar essa indústria, porque o início dessa indústria, o combustível é mais caro. Ele, em termos de utilização de eficiência, ele é igual. Mas o preço do combustível é mais caro, porque é uma indústria nascente. Está começando agora, entendeu? Então, vai ter que haver incentivo, vai ter que haver um trabalho do governo em cima disso, eu acho, da sociedade em geral. O Brasil é muito importante, um comentário que eu vou fazer, o Brasil é muito importante nessa transformação do combustível de aviação. Porque o agronegócio brasileiro é de uma importância tão grande que só o Brasil... Se o Brasil não participar, vai ser um problema para a aviação. O Brasil tem que participar porque ele pode produzir 10% a 20% do combustível mundial. São números muito grandes. Isso é importante que você está falando. Não, eu tô falando, o Brasil, 10% a 20% o Brasil poderia produzir de SAF. Poderia produzir, se fizer os investimentos da maneira correta. Tem potencial para isso porque o nosso agrobusiness é muito forte. Então, basicamente, é a partir do agrobusiness, tá? Então, é uma indústria que vem, é inevitável que ela venha, porque são acordos internacionais. O Brasil, a partir de 2027, tem que começar a abastecer com pelo menos 1% de SAF, os aviões aqui no Brasil. Eu acho que isso pode ser mais do que isso se houver o investimento correto agora. Mas em 2030, por exemplo, qual que é o planejamento no mundo? Assim? A gente espera que esse combustível esteja lá nos 50%. As nossas aeronaves hoje já podem operar com 50% de SAF. 50%? Já podem operar com 50% de SAF. A gente espera que até 2027, 2028, esses aviões já possam operar 100% de SAF. Nós estamos terminando os testes dele. Né? Deixa eu sair um pouquinho do combustível agora. Deixa eu fazer uma coisa que eu até imaginava que você ia falar, mas... você, por enquanto, não falou sobre uma questão comportamental, de comportamento das pessoas em relação ao setor aéreo, o que mudou. E eu já faço uma pergunta, talvez até uma provocação, que é a primeira classe nos aviões. Essa primeira classe, ela está próxima do fim? Eu acho que não. Eu acho que vão existir empresas que vão continuar operando com primeira classe. Eu imagino que as tradicionais e maiores vão ter a primeira classe. As companhias aéreas no mundo tradicionais. Tradicionais, mas... Emirates. O Emirates, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines, essas empresas vão ter voos de long range, voos de mais de 14 horas,
se justifica também, mas são assentos muito caros, né? Então a tendência das empresas para os voos mais curtos é eliminar a primeira classe, que numa primeira classe 4 assentos você coloca uma business de 8 assentos. E na realidade a business class melhorou tanto que se você comparar a business class de hoje com a primeira classe de 15 anos atrás, é o mesmo conforto, quase igual. Qual que é a diferença para o nosso público entender mesmo, para ficar claro? Qual que é a diferença entre a primeira classe e a executiva? São as amenidades que uma empresa que nem a Emirates pode te dar quando você é na primeira classe, entendeu? Então, muito mais espaço. O cardápio e um voo longo champanhe, isso faz diferente. Champanhe não é um champanhe comum, é um cristal, o que quer que seja. Então, são as amenidades que você tem. Evidentemente que o conforto também, porque o assento é mais largo, você tem uma cama praticamente. Tem empresa que chega a ter uma cama na primeira classe. Mas são bilhetes muito caros, né? São muito caros. Mais ou menos quanto, assim, olha, uma média. Claro que varia, né? Se varia, depende do percurso que você vai fazer. Eu imagino que uma primeira classe entre Brasil e Europa não custe menos que $30 mil. $30 mil? Eu imagino. Eu não sei porque eu não viajo em primeira classe. Você não viaja? Imagina então quem viaja, hein, Peralta? Qual foi a melhor viagem, a viagem mais extraordinária que você fez na vida de avião, Peralta? Eu fiz várias. Eu viajei muito. Eu imagino, né? A trabalho é lazer. Trabalho. Não, lazer, quase não viajava lá. Quando deu tempo de férias, isso era um problema. Você não queria entrar num avião? Não, que ela queria viajar, eu queria ficar em casa. Né? Sim. Mas a quantidade de milhas que eu tenho nesses programas de várias empresas é muito grande. Mas eu fiz algumas empresas que me chamaram a atenção pela qualidade. E eu tenho que ter cuidado porque eu não estou falando mal de nenhuma empresa. Estou falando daquelas onde eu viajei e tive... Singapore Airlines foi uma delas. A Emirates foi outra delas. Mas são empresas de long range, que tem um sistema muito tradicional de operação. Lufthansa também muito boa. Pela qualidade. Pela qualidade e tudo mais. Mas são viagens que o pampering, né? A maneira como eles te tratam faz uma diferença muito grande, né? O que é um bom voo para você? É um voo que não tenha turbulência, que o levante, ele dure no máximo 10 horas, que não tenha turbulência e o conforto da cabine seja ótimo. Eu durmo às 10 horas do voo. O que causa turbulência dentro de um avião? Isso é problema de navegação, né? É o weather, né? É o tempo na rota de viagem. É ventos, é chuva e tudo mais, né? Hoje em dia diminuiu muito esses eventos, porque hoje os aviões e o mesmo sistema de navegação internacional tem um controle muito grande das áreas que tem problema com o tempo, né? com o clima. Então, os aviões hoje, com os radares, esse negócio todo, eles conseguem evitar isso. Então, diminui muito, mas ainda tem turbulência. Você não pode dar uma volta de 1.000 quilômetros para escapar de uma formação. Eu estou fazendo um monte de pergunta aqui, em geral... Não estava no script. Não estava, porque eu vou levantando. Não estava no roteiro mesmo. Eu faço justamente como questionador, como curioso. Uma turbulência, ela pode fazer um avião cair ou não? Não. Não tem como. Ela não faz um avião cair. Os aviões hoje são preparados para isso. Uma turbulência não derruba um avião. Não derruba. Uma turbulência cria um mal-estar muito grande. E às vezes você desce muito e tudo mais. É um problema. E a gente vê isso volta e meia no YouTube, quando aparece uma dessas. Teve uma recente, acho que era uma voo da British Airways. Não me lembro quem foi. Eventualmente tem umas notícias, né? Tem umas zonas e pegou. E tem uma coisa que... em geral, os pilotos são capazes de evitar as turbulências, porque elas estão sempre conectadas com formação nebulosa e tudo mais. Eu não sou piloto, tá? Eu só estou falando é importante falar. Mas, às vezes, tem turbulência em tempo bom, né? Acontece também isso. Mas, hoje em dia, é raro, mas ainda acontece. A gente falou de primeira classe e tem um fenômeno brasileiro aí sobre a aviação executiva. E você conhece bem, porque você comanda a fabricante, né, de helicópteros ali, né, como presidente do conselho, né? Hoje, se eu quiser adquirir um avião executivo, demora quanto tempo? Porque eu lembro que durante a pandemia, inclusive virava notícia aqui, inclusive eu dei algumas vezes, que se você quiser comprar um jato executivo, precisava entrar numa fila aí de 18 meses e tal. Como está hoje?
essa fila? Eu não tenho muitos dados da aviação executiva, mas eu posso dizer dos helicópteros, por exemplo, que estão dentro mais ou menos do mesmo escopo, né, da aviação executiva. O tempo de espera, dependendo do modelo, é 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos. Então, a aviação executiva com a pandemia, ela cresceu muito, porque como não tinham os voos regulares, muita gente começou a fazer o uso nas dificuldades, na necessidade de avião executivo. E quem viaja de avião executivo gosta da flexibilidade, do fato de que você tem muito menos gente, muito mais fácil entrar no avião, sair do avião e tudo mais. Entendeu? Então, algumas pessoas acabaram no final ficando. Então, a aviação executiva cresceu. O Brasil é o segundo maior mercado da aviação executiva para os aviões. Para os helicópteros, nós somos o terceiro mercado. Primeiro e segundo? É sempre Estados Unidos, né? Tá. Os Estados Unidos é o primeiro, nos helicópteros o Canadá. Na aviação executiva, nós somos o segundo mercado de aviação executiva. Vocês têm um diagnóstico aí? Por que essa demanda tão alta aí de aviação executiva, de helicópteros? Tem muito mais dinheiro na economia, Bruno. O agronegócio brasileiro é rico, então vem muito mais dinheiro. As pessoas querem mais conforto, querem mais flexibilidade e tudo mais. Isso a aviação executiva dá, né? Como é que estão os preparativos? A Airbus faz parte disso, né? Dos eVTOLs, dos também chamados carros voadores, né? As aeronaves de pouso e decolagem vertical, tem uma grande expectativa, porque elas ainda não estão nos ares. Tem gente, inclusive, que chama dos carros dos Jetsons e tal. Você acha qual que é o futuro desses eVTOLs? Você acredita, em primeiro lugar, nesses? Eu acredito. Acredito que vai vir. Que vai popularizar de alguma forma? Não sei se vai popularizar, mas que vai vir. Ele é necessário, mas eu acho que a gente ainda está vivendo aquele momento de euforia em torno disso. Existem hoje mais de 300 empresas trabalhando nisso. Nós, inclusive, estamos trabalhando, não fazemos propaganda, não falamos porque nós estamos desenvolvendo o nosso equipamento. Nós somos uma das poucas empresas que tem equipamento voando. Nós já temos equipamento voando em teste. Temos 2 tipos. Temos em teste. Mas onde estão sendo feitos os testes? Na Europa? Na Alemanha. Tá. E temos um tilt rotor e temos um típico normal de 2 hélices grandes com push atrás. Esse aparelho já voam hoje. Diferente das outras empresas, nós como temos capital próprio, temos toda a nossa estrutura de desenvolvimento, de inovação e de tecnologia, a gente só vai apresentar isso como sendo um produto para o mercado quando nós tivermos certeza que ele é um produto vendível. Hoje não é. Então hoje quem falar que vai ter um aparelho desse que voa 400 km, 300 km, às vezes a gente escuta, não existe esse aparelho. E não existe porque tem uma limitação que é comum a todo mundo, é a bateria, né? É como carregar, isso é a carga de então bateria. Você depende de outras áreas também, como a tecnologia de propulsão é toda dominada. Motor elétrico é um negócio simples, bem mais. Eu queria o carro elétrico, mas o carro elétrico é o mesmo problema. O carro elétrico tem limitação de range, de viagem, né? De 400 km, 450 km. Porque você tem uma limitação de bateria. O dia que o carro elétrico tiver uma bateria que pese igual às baterias atuais, mas dê um range para ele de 1000 km, o motor a combustão desaparece com muito mais rapidez, dependendo das possibilidades de se produzir os carros elétricos. Que nem os eVTOLs também. Você tem todo um mercado em volta, as pessoas só falam do aparelho. Como é que você vai fazer a navegação aérea desse negócio? Olha a cidade de São Paulo. São Paulo é hoje a cidade com o maior tráfego aéreo do mundo. Então, o mercado que eu me questiono. O mercado brasileiro é o terceiro do mundo. São Paulo é a cidade aérea com o maior tráfego aéreo de helicópteros do mundo. São Paulo tem um ATC próprio para helicóptero, um controle de helicóptero. Como é que você vai fazer num ambiente desse com 20 vezes, 30 vezes mais helicópteros, né? Porque ele não vai ficar na mesma linha do helicóptero, bom, nem do avião, evidentemente. Mas ele ou ele fica na mesma, ou está em estudo. Ele é menor do que os helicópteros menores, são maiores do que os eVTOLs que estão sendo mostrados. Mas a evolução do eVTOL vai ser para esse mercado. Então nós vamos ter eVTOLs que vão chegar no tamanho dos helicópteros atuais. Então você tem limitação de helipontos, você tem limitação de como carregar esses aparelhos, onde você
vai carregar ele? No heliponto que você para? Mas o heliponto não é para ficar estacionado nada lá em cima. Ele tem que parar, tirar o passageiro e ir para algum outro lugar. Como é que você vai fazer o tráfego aéreo entre esses equipamentos? Eu acho que isso vai aparecer, essa tecnologia vai aparecer, inteligência artificial vai ajudar muito nisso, não tenho dúvida disso, mas hoje em dia essa tecnologia ainda tem que ser dominada. Você falou uma coisa, outra coisa que não estava no roteiro é inteligência artificial, né? Como é que a inteligência artificial pode ajudar definitivamente o setor aéreo? Diminuindo a carga de trabalho de um piloto, por exemplo. Quando você tem isso já aconteceu nos últimos anos, usar um avião novo nosso hoje, a carga de trabalho do piloto é bem menor do que era há 30 anos atrás. Ele melhor, deixa o piloto se concentrar no que importa, que é voar, cuidar dos equipamentos, olhar como é que está o caminho que ele vai fazer e tudo mais. Então a inteligência artificial pode diminuir esses trabalhos externos que não agregam o valor ao piloto, deixar ele se concentrar no trabalho dele, que é pilotar. Quer dizer, a condição humana mesmo pode ser o principal fator aí. É o que a gente vê para frente. Peralta, o que diferencia o brasileiro dos americanos, dos europeus na hora de voar e quando a gente está falando do setor aéreo? É uma pergunta difícil de responder. Como é que eu vou responder? São as diferenças sociais. Ou não tem diferença? São diferenças sociais, diferenças culturais, né? Quando você... eu me lembro de um amigo meu que fazia um voo para Meca e as pessoas queriam fazer o chá dentro do avião, que é impossível, você não pode fazer isso, entendeu? Tem que atender regras. É social de cada lugar. Aqui no Brasil eu acho que as pessoas se divertem com o voo. Quem nunca voou faz o voo com muita alegria. Eu vejo isso nos aeroportos. Então eu acho que o brasileiro ele é muito mais novidade, é um negócio novo. Eu voo muito aqui no Brasil, mas voo é negócio. Então para mim só mais um voo, entro no avião, sento e faço. Faz parte do trabalho, não tem o que fazer. Mas eu acho que não tem muita diferença entre os países mais desenvolvidos. Nós, brasileiros, acompanhamos o pessoal. Bom, o Show Business vai fazer uma rapidíssima pausa, uma breve pausa e volta em instantes com a segunda parte da nossa entrevista com Gilberto Peralta, presidente da Airbus Brasil. Continue com a gente. E nós estamos de volta com o Show Business, essa edição falando com Gilberto Peralta, o presidente da Airbus no Brasil, a maior fabricante de aeronaves do mundo. Peralta, quais os impactos de uma guerra para a Airbus e para o setor aéreo? E a gente tem dois casos lamentáveis. Primeiro, Rússia e Ucrânia e mais recentemente, a guerra do Oriente Médio ali, que tem a Israel no foco, no centro de tudo. Isso faz uma disrupção em toda a aviação mundial. Você acaba, no final, atrapalhando um pouco. O caso da Rússia, especificamente, cria alguma disrupção nas cadeias de fornecimento, porque a Rússia é importante provedor de algumas matérias-primas. Para o titânio, por exemplo, a Rússia é um grande produtor de titânio, talvez é o maior produtor de titânio do mundo. A aviação usa muito titânio, então isso acaba no final atrapalhando. A aviação sofre porque criam-se esses embargos comerciais e tudo mais, isso no final atrapalha toda a aviação. Se acomoda em cima disso, né? Com Israel é a mesma coisa, mas se adapta, se ajusta e anda em frente. Né? Mas vocês tiveram uma participação ali, pelo menos na primeira semana, o Brasil, né, para buscar... A Força Aérea Brasileira, o governo brasileiro comprou 2 A330 que vão ser convertidos em MRTT, né, que é um avião de multiuso. Ele vai converter para fazer abastecimento aéreo de outras aeronaves, mas ele foi usado com muito sucesso para trazer as pessoas que estavam saindo de Israel, vários voos feitos. É importantíssimo mostrar a importância disso
o Brasil. Eu queria citar que não é só aqui, nesse caso, onde a aviação faz os aviões, né, fazem o trabalho deles. Eu vou falar o exemplo de helicópteros, por exemplo. Você olha Brumadinho, o incidente de Brumadinho. Nós, sem os nossos helicópteros, aquilo teria sido muito mais difícil de ter sido resolvido. Nós colocamos, de 23 máquinas que operaram lá, 22 eram nossas. A gente tinha manutenção daquelas equipamentos durante a noite. Os helicópteros operavam com a luz do dia o dia inteiro. Eu coloquei uma equipe, a Elibras colocou uma equipe de mecânicos lá, de engenheiros. À noite a gente fazia manutenção e era uma manutenção considerável, porque como tinha muito poeira, quando começou a secar, muita poeira... Ali você não podia colocar avião, né? Você tinha que colocar o helicóptero mesmo. Estava procurando as pessoas que estavam lá embaixo, então era helicóptero. Voavam muito, foi uma operação bem sucedida, recebemos elogios do governo de Minas Gerais, do governo brasileiro, e só pôde ser feito porque nós estamos aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu gostaria de frisar. A Elibras está no Brasil há 45 anos. Nós produzimos helicópteros, é a nossa única planta de produção de helicópteros fora da Europa, é aqui no Brasil. Há mais de 45 anos que nós fazemos isso aqui. Nós já somos parte do Brasil. O pessoal que opera a Elibras lá em Itajubá são todos brasileiros. Então nós somos uma empresa adequada, uma empresa adaptada e trabalhando aqui no Brasil e atendemos isso. Quando você olha o litoral norte aqui de São Paulo, os helicópteros que foram lá no salvamento lá, eram todos helicópteros nossos da Elibras. Os grandes das Forças Armadas, o H225, que leva 14, 15 pessoas, e os pequenos, os esquilos, eram helicópteros nossos trabalhando direto lá no resgate. Fez toda a diferença, né? A gente está falando de uma tragédia nacional. O helicóptero chega rapidamente, então ele é um equipamento de uma utilidade impressionante. Deixa eu voltar agora especialmente para a Airbus e a maneira de gerir uma empresa tão importante, porque a Airbus tem sede na Europa e eu imagino o desafio mesmo, porque você está na principal cadeira no Brasil há pouco tempo, de criar uma ligação brasileira para uma companhia que é totalmente identificada com a Europa. Como é que você... Nós somos uma empresa brasileira. Vocês são uma empresa... Nós somos uma empresa brasileira. Quando você olha as pessoas que trabalham, nós temos 600 pessoas aqui no Brasil, são todos brasileiros. E a nossa operação de fabricação aqui, ela é toda brasileira desde sempre. Nós temos capacidades aqui iguais à da Europa de projeto. Nós projetamos aqui no Brasil. Lá em Itajubá temos capacidade de projeto comparado ao nível da França ou da Alemanha. Então a gente está no mesmo nível deles. Estamos no mesmo, isso é ótimo. No mesmo nível. A nossa engenharia aqui, você olha o que está acontecendo com a concorrente, montando o centro de pesquisa, o centro de engenharia, que não é por outra razão. É porque a nossa engenharia aqui é de altíssima qualidade. E nós sabemos disso há 40 anos, né? 45 anos. Então, quando nós viemos para cá, foi o início pequeno e tudo mais, mas hoje em dia nós estamos crescendo a nossa engenharia aqui, com projeto e tudo mais, e engenharia de altíssima qualidade aqui no Brasil. E questão de treinamento, já que você está falando de tantos brasileiros, de 600 profissionais brasileiros, né, que é importante frisar, como é que é o treinamento desses profissionais de aviação? E eu imagino que a mudança nos últimos anos deve ter sido muito drástica, né? Não, você usa o pessoal das melhores escolas, das melhores universidades. Quando você tem, em Itajuá, por exemplo, nós temos a Unifei lá, que é o grande provedor de engenharia nossa, mas o Brasil tem alguns centros de excelência técnicos. Vamos falar de técnicos, esqueci um pouco a engenharia, porque a engenharia nossa é conhecidamente de primeiro mundo. Mas os técnicos, você tem um Senai que forma os técnicos na parte básica e a gente, dentro da fábrica de helicópteros, a gente faz o trabalho de formação adicional. É assim, por exemplo, com a revisão de motores lá na Selma, onde eu trabalhei, onde eu comecei minha vida profissional. Você pega o mecânico formado do Senai e faz a terminação dele com as peculiaridades do sistema. Isso funciona bem, nós temos um trabalho contínuo de formação e acaba no final sendo técnicos que vão para outras áreas, ficam formando para o resto do Brasil e para fora do Brasil também. A gente exporta talento. Exporta também. Que bom, que bom. Deixa eu pegar uma questão pessoal e profissional um pouco, Peralta. Eu já falei aqui na edição do Show Business, você é um apaixonado
Você trabalhou a vida inteira com aviação, com um avião, e, evidentemente, você é um apaixonado aí pela aeronave, pelo avião. O que o avião representa para você? A minha vida. A sua vida? Eu comecei como engenheiro de reparo de turbina de avião em Petrópolis, no Rio de Janeiro, quando me formei. Foi um acaso. Fui para lá porque eu queria fazer engenharia naval no Rio de Janeiro. Na época não consegui entrar, entrei na engenharia mecânica lá em Petrópolis. E fui fazer estágio na Selma, gostei daquilo e é um negócio que acaba no final, como a gente diz no linguajar mais popular, é uma cachaça. Você toma, é um vício. Gosta, é um vício, né? E eu fiquei a vida inteira com isso, em várias diferentes. Eu comecei como engenheiro de chão de fábrica, desenvolvendo reparo de motor de avião. Passei para... Reparo de motor de avião? Reparo, a gente repara os motores lá, a Selma repara, eu comecei com isso lá na Selma. Passei para a parte de assistência técnica, e aí saí do Brasil nessa época, eu morei 12 anos fora do Brasil. Depois eu volto para o Brasil para cuidar da área de leasing de aviões. A General Electric, na época, era a maior proprietária de aviões do mundo em leasing, para todas as empresas aéreas. Aqui no Brasil, 25%. Quando eu cheguei ao Brasil em 2006, 25% dos aviões que voavam no Brasil eram da General Electric, lisados para as várias empresas. E eu terminei minha carreira na GE, me aposentei da GE como chefe dessa divisão de leasing de aviões para toda a América Latina e acumulei por um tempo o cargo de presidente da GE no Brasil também. A GE tinha muitos outros negócios e chegamos a ter 19 mil funcionários. Eu fiquei parado um tempo e voltei agora em 2020. A Airbus me convidou para assumir essa posição aqui e eu voltei para não ficar em casa perturbando. É isso que eu ia perguntar, porque você é aposentado desde 2018. Sou aposentado desde 2018. Você é um aposentado. O que move você a continuar, não só fazer um trabalhinho, um ou outro, fazer uma consultoria, porque tem muita gente que faz isso, né? Não quero largar o osso, faço uma consultoria. Mas você não, você preside a maior fabricante de aeronaves. Eu fiz algumas consultorias também e tudo mais, mas o meu caso foi um pouquinho mais interessante. A minha esposa, eu estou no segundo casamento, falou: se você não arrumar alguma coisa para fazer, vai ter um problema. Como eu amo ela, eu fiquei com ela. Melhor eu começar a trabalhar de volta para manter o meu casamento. Senão vai dar problema em casa. Vai dar problema em casa. Então voltei a trabalhar, estamos felizes e vamos viver para sempre. Não tem? Muito bem. Para sempre. Agora, quando começou esse interesse aí pela aviação? Você falou que foi na faculdade ali, né? Não, quando eu comecei a estagiar, eu não conhecia a Selma. Eu terminei a faculdade e fui fazer o estágio normal de término de curso, né? Me interessei, gostei do que eu estava fazendo e por lá fiquei. Foi oferecido um trabalho, fiquei na Selma por quase 10 anos. E depois saí, mas voltei anos depois, fui convidado de volta, mas aí já era outra administração. E fiquei lá mais um tempo, saí do Brasil, voltei. Em 2006 eu voltei para o Brasil. Eu saí em 94, voltei em 2006. E fiquei aqui até a minha aposentadoria no final. Ô Peralta, você falou rapidamente agora que você já chegou a comandar 19 mil a GE tinha no Brasil 19 mil funcionários. O que é mais importante na hora que você está nesse papel, nessa função de gerir, de administrar, de ser CEO ali de 19 mil funcionários? Você tem que ter o people skills, né? Você tem que ter a capacidade de acompanhar as pessoas e de sentir o que as pessoas no dia a dia sentem. É evidente que você não tem contato com essas 19 mil pessoas, mas tem na cadeia de comando, você tem que ter essa capacidade de comandar, de ser o líder, não ser o chefe, ser o líder da cadeia das pessoas que estão. Isso é o que faz as empresas serem o sucesso que são, tá? É o caso nosso também na Airbus. Nós temos uma diversidade cultural impressionante. Quando você olha as nacionalidades que nós temos dentro da Airbus, impressiona. Nós temos plantas em vários países da Europa, evidentemente, Inglaterra, Alemanha, Espanha, França, evidentemente, e isso faz uma parte na Itália também. Você tem que ter essa capacidade multicultural de gerenciar e de trabalhar. Sempre foi assim ou tá maior agora? Essa valorização de uma equipe diversa. Eu acho que o mundo mudou em relação a isso. Eu acho que quando eu comecei como funcionário era diferente. Esses dias eu estava num evento de mulheres que me chamaram para falar de conselho
E eu fiz um comentário interessante. Eu sou provavelmente um caso raro, onde o meu primeiro chefe, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 22 anos de idade, foi uma mulher. Era uma engenheira, Márcia Lima, minha amiga até hoje, excepcional, foi minha mentora. E eu acho que isso fez uma diferença muito grande, mas eu fui um caso raro, porque quando eu comecei a trabalhar, só existiam 2 mulheres numa oficina com 300 pessoas trabalhando. Então, é diferente. Hoje em dia, não. Hoje tem muito mais mulheres trabalhando, elas estão ocupando espaço que é devido a elas. Eu acho que isso faz bem para a sociedade. A mulher traz capacidades, qualidades que o homem não tem. Então, isso é bom para o meio ambiente do trabalho. E eu acho que isso evoluiu muito. Eu acho que evoluiu muito. Você cuida de uma parte importante de inovação, né? Que isso é fora da Airbus, né? Eu tenho lá os meus hobbies. Um dos meus hobbies é lá na CNI, fazer parte do movimento empresarial pela inovação. Nós, brasileiros, somos inovadores? Extremamente inovadores. Somos inovadores? Somos inovadores. Eu acho que a gente faz mau uso dos nossos talentos aqui. Eu acho que o Brasil perde muita oportunidade dos nossos talentos. Nós temos gente com capacidades criativas impressionantes e quando isso é bem utilizado, é um foguete. Agora, o que é preciso para acelerar a inovação num indivíduo, numa pessoa? O ambiente, né? Eu acho que o Brasil tenta fazer isso. Quando você olha aqui no Brasil para São José dos Campos com o ITA fez isso. O ITA é um meio ambiente que eles criaram ali, aquele sistema ali que criou inovação. A Embraer hoje é o 3º maior produtor de aviões do mundo, que não é à toa. Quando você vê o pessoal falando em sair, tirar engenheiro daqui e tudo mais, é porque são bons, não é porque são ruins, vão trabalhar em 2º grau, vão trabalhar em 1º nível. Então, isso brasileiro, né? Isso daí tem que ser motivo de orgulho. Nós temos na Airbus, nós não contratamos aqui, nós temos na Airbus muitos brasileiros trabalhando. Os nossos empregos são lá na Europa, tá? Eles se aplicam as vagas e vão para lá por conta própria, não viemos buscar aqui. E aqui no Brasil nós temos muitos brasileiros trabalhando. Então o nosso nível de engenharia lá é de 1º nível, 1º mundo. Essa engenharia toda nossa de Itajubá, treinada pela gente, 1º mundo. Agora, como é que se incentiva uma pessoa a ser inovadora? Porque você está falando que nós, brasileiros, somos muito inovadores, né? Agora, incentivando a leitura, incentivando a assistir coisas, como é que se incentiva? Eu acho que a escola é o primeiro lugar para isso. Tá. Né? Então, você é a escola, seus pais em casa, né? O social. Eu acho que isso é o meio ambiente onde você estiver, né? Aquele environment faz todo... Você fala muito disso, né? Do ambiente que está com a gente. Se você está num ambiente onde as pessoas são criativas, isso leva a criança a ver aquilo, viver aquilo e se desenvolver naquilo. Isso faz parte e é muito importante. Eu acho que isso... A gente, às vezes, carece um pouco no Brasil, o sistema público é um pouco limitado em cima disso, mas as escolas privadas são de altíssimo nível no Brasil também. Então... Peralta, quem que é a sua referência na vida ou no trabalho mesmo? Meu pai. Profissão? É o seu pai? Meu pai. Meu pai era um imigrante português que nunca foi numa escola. Nunca foi a uma escola? Meu pai cresceu na vida, 4 filhos... Os 4 formaram em universidade e ele nunca foi numa escola. Ele é um imigrante português que saiu de Portugal. E depois minha mãe, né? Porque cuidou da gente. Meu pai tinha que trabalhar, minha mãe que tinha que cuidar da gente. Então, isso fez parte da vida. Vocês são de Santos. De Santos, né? De Santos. Santos. E aí todo mundo foi... Eu saí de Santos, meus irmãos moram em Santos. Muito bem, nós conversamos aí, uma conversa longa, um programa todo com o Gilberto Peralta, presidente da Airbus, a maior fabricante de aeronaves do mundo, aqui no Brasil, essa operação brasileira. Só para encerrar, você tem lembrança da sua primeira viagem de avião? Tenho. Tenho lembrança da minha primeira... Como é que foi essa viagem? Você entrou com medo, não? Não. Eu nunca tive medo de viajar. Para mim que era novidade. Eu devia ter 19 anos, estava no 2º ano da faculdade. Eu fui para a Argentina e fui de ônibus, né? De ônibus, mas na volta a gente atravessou de barco. Eu estava com 2 amigos da faculdade. Aí nós atravessamos de barco para Uruguai e por alguma razão a gente fez um voo
para Colônia, Uruguai, que era um DC-3 que tinha sido da VASP aqui no Brasil, porque os assentos já tinham o V da VASP. Isso foi em 1976 ou 77. 1976 ou 77, eu me lembro disso até hoje, era um DC-3. Eu achei aquilo um barulho, um negócio impressionante, achei aquilo demais, o negócio é muito bom. E virou a sua vida, né? Porque essa é a definição que você deu quando eu perguntei sobre o que representa o avião. Eu gosto disso, me sinto bem de estar nesse ambiente de aviação. É um negócio muito bom e estimulador, eu acho. Gilberto Peralta, brigadíssimo pela presença em nosso estúdio, por essa edição toda aqui do Show Business. Obrigado. Eu que agradeço o convite, fico feliz de poder ter participado com vocês, espero que tenha adicionado mais ao conhecimento do público e fico à tua disposição se você precisar de alguma outro esclarecimento. Milton, com a pergunta dele do SAF, muito importante isso também. Um abraço a todo mundo. Bom, e o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência e pela sua companhia. E até a semana que vem. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.